vocês entenderem um pouco a dinâmica da situação. Eu nasci no Acre, né, no Rio Branco. E a minha família, a família dos meus pais, né, do meu pai e da minha madrasta e da minha mãe, eram todos de lá, né, do Acre. A minha mãe nasceu em Manaus, e só que isso foi apenas a minha origem e as minhas raízes, porque com 5 anos eu saí de lá. E meu avô foi prefeito na Boca do Acre, e meu pai também era metido como político. Por causa dele ser metido com política, ele acabou sendo perseguido. O Acre era governado por militares, né? Não era um estado, era um território. E aconteceu assim um drama familiar muito grande. Meu pai traiu a minha mãe, fugiu com uma pessoa e deixou a minha mãe com 4 filhos, né? Isso tudo porque ele se casou aos 16 anos, foi pai aos 17. E a família do meu pai, eu não entendo muito bem. Eu só sei que nós fomos acabar numa palafita, passando fome e tudo mais. Uma infância até os 5 anos muito difícil. E a minha mãe veio a falecer com 33 anos, de gravidez de um outro homem. Então, estou eu lá no Acre e meu pai está no Rio de Janeiro, na casa de uma tia-avó. Então, o que eu fiz? Como eu não aguentava mais aquele sofrimento todo, porque era muito desgastante. Como eles eram muito católicos, e a Igreja Católica não aceitava nenhum método anticonceptivo, nem mesmo o coito interrompido, a camisinha, nada, né? Porque você tinha que ter quantos filhos Deus mandasse para você. Perguntei para alguém, mas Jesus Cristo vem ajudar aqui criança, que quem estava trabalhando era eu, né? Criei uma irmã minha, que as crianças que ela ia tendo de 2 em 2 anos, com 3 meses, ela colocava no meu quarto para tomar conta. Então, aos 18 anos eu já tinha criado dois irmãos meus, né? Então eu conto que com 19 anos eu estava em Caraguatatuba, 1900 e tanto, né? Bem lá atrás mesmo. E a minha primeira classe foi um 4º ano primário. Porque nós tínhamos convidado o nosso paraninfo, era ministro da Educação, secretário da Educação. E ele arrumou umas classes para quem quisesse ir pro litoral, e a primeira que estava lá, assim, eu não sei nada que fica, entendeu? Eu estou indo. Aí acabou a aula, todo mundo foi saindo, ficou um menino, né? Depois que ele viu que todo mundo tinha saído, falou: professora, posso falar um pouquinho com a senhora? Eu falei: claro, meu filho. Nossa, professora. Ai, que alívio. Eu falei: o que acontece, meu filho? A professora, eu achava que a África era uma mulher. e eu então ficava, mas as caravelas e a tal da África, quer dizer, com as costas dela, mas o que tinha uma coisa a ver com a outra? Eu falei: mas escuta, e como é que você chegou até aqui? Eu nunca vi um mapa. E o que você fazia? Eu respondia: porque Cabral se afastou das costas da África. E eu achava que era uma mulher, até que ele viu o mapa, né? Podia vir a África. Então são ensinamentos que eu repito isso por quê? Porque são coisas que nós, professores, temos que repensar na hora que você vai repassar o conhecimento, ver como é que ele chega no outro, né? Aí eu comecei a ler muito sobre o movimento feminista, Bert Friedman e tal, e aquilo foi entrando na minha cabeça. Então eu penso que é assim, a mulher, eu acho que vocês concordam comigo, ela consegue se multiplicar em vários papéis, né? Ela não é só a professora. Ela é professora, mãe, enfermeira, psicóloga, não sei mais o que, não sei mais quanto. Ela cuida das amigas dela, ela tem um ciclo de tal, não sei o que lá. Ela sabe se a roupa tem para lavar, não tem para lavar, né? Se for para lavanderia, não foi. Quanto que gastou de supermercado, tudo. Tudo que tem nessa sala, ou que não tem, ou que deixa de ter, ou que eu consegui, ou que eu não sei o que, eu devo a mim mesmo, né? Aquilo que meu pai chamava de dizer assim: olha, a única coisa mais importante que eu posso dar para vocês é a educação. E tive grandes mestres, né? Aluno do professor Custódio, do professor Ravanelli, do Rimoli, do professor de latim. Só sei dizer que foi assim, sabe? A faculdade foi um ponto sabe? Foi um divisor de águas. Também conheci muita gente que muito
talentosa da cidade, né? Aqui na cidade havia 4 galerias de arte na década de 80. Tinha a do Ennio Puccini, tinha a do Laerte, tinha do Bene Viana, olha, até os 3 já estão mortos, que judiação, né? E teve posteriormente uma da Malu Gomes, que era dona da tecelagem Paraíba. Tinha várias livrarias, né? E a cidade ela não evoluiu, ela evoluiu no lado humano e se destacou na área tecnológica. Então, por exemplo, eu conheci quase todos esses pintores, né? O Justino, e vários outros, né? Os que, por exemplo, aquela Nossa Senhora é uma peça só, feita pela Carolina Migotto, né? Tem escultura ali de gente de Taubaté, tem um monte de coisa. Eu fui me apaixonando por isso. Então, por que São José? Porque foi aqui que eu despertei mesmo. Foi aqui que eu acho que eu cresci. Sabe, é uma coisa, você às vezes põe o pé num caminho e que te abre um horizonte, você não consegue mais voltar. Esses caibros aqui que a gente chama, esses são novos, são eucalipto também tratado, mas são novos. Então aqui, e essas placas são de embalagem, compensado de embalagem de fábrica. Tem um lugar aí que vende madeira usada e tudo. Compra, e aí em cima tem uma impermeabilização, e aí encheu. a terra. E aí a gente vê os drenos ali, ó, penduradinho. Ali fica pingando, às por vezes aí fica que dá dias pra ver pingando. que ela demora muito começar a pingar, né? Que ele Isso, sobe bem. E quanto tempo? Às vezes já está sol, parou de chover, faz um dia ainda está pingando ali. Então ela retém bastante. E ali ela está natural. Ali é o antes do revestimento. Antes do revestimento. E dá para perceber aqui umas listinhas assim. Isso aí é onde ela racha. Porque necessariamente a gente usa um barro ensopado, é um barro, né? Bem molhadinho. Fica um de cada lado, é super divertido fazer cada um joga um pouco, né? Fica um do lado, outro do outro, 1, 2 e pá, 1, 2 e um joga Ele antes. tem uma estrutura com madeira, de bambu, de madeira, né? E aí ela racha e trinca. E o que acontecia na roça? O pessoal não revestia. Aí que dava o problema do barbeiro nessas trincas, né? Que não é da terra, se fosse de concreto rachado também dava esse problema, né? As pessoas têm buscado esse tipo de trabalho, sim? Você tem feito vários Tem. Aquela maquete lá no fundo é uma casa de 300 metros quadrados, ela tem paredes de pau a pique, tudo. E o preço? Fica muito caro? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, eu nunca sei responder essa pergunta desse não, jeito. Mas eu acho que o que encarece ou não a construção é, antes de mais nada, o projeto. Então, você fazendo um projeto racional, simples, não simplório, né? Simples, na sua essência, aproveitando luz, ventilação natural, tudo isso aí. Isso, até as formas, né? Assim, que vai exigir menos estrutura, todo esse tipo de coisa. Isso que barateia, vamos dizer, a construção. Né? No segundo momento, então, ideologicamente, é infinitamente mais barato esse tipo de construção do que a convencional, né? Você está usando material local, você não está transportando esse material daqui para lá, você está usando menos cimento, então tem cimenteiras transnacionais, enormes. Então você está comprando um saco de cimento aqui e o seu dinheiro está indo lá para a Bélgica, que é a Holcim, que é a maior cimenteira do mundo, é belga, se não me engano, holandesa. Aqui é tudo reciclado, né? Então essa questão assim, então, da sustentabilidade e tudo isso, o assoalho é reciclado, essas mesas são portas que eu achei em caçamba na rua, né? Só revestido, depois os pés são pedaços de caibro, né, que sobrou, essas janelas. E tudo você que faz?
As portas fui eu, essa janela aqui, isso aqui eu tinha esses 2 vidros blindex aí, eu falo que é um pau a pique high-tech, né? Que é com vidro blindex. Mas pensando que você aproveitou, tudo bem, tá valendo. E essas janelas eram num apartamento de uma amiga em São Paulo, que eles estavam trocando todas as janelas do apartamento. E aí eu fui lá, fiquei 2 dias garimpando numa pilha maior do que essa sala aqui, todas as peças, né, que elas não vieram assim todas certinho. Enfim, é trabalhoso, né? Esse tipo de trabalho demanda mais mão de obra, né? Atenção mesmo. Né? Mais mão de obra, gasta-se mais tempo e mão de obra. Mas aí a energia disso é feijão, tá certo? É comida. É gente que está comendo e está trabalhando. É diferente, então, de coisas mais industrializadas, que ferro, então tem toda a extração do minério do ferro lá no Maranhão, isso, o transporte disso para a usina, não sei aonde, mais o transporte da usina até São Paulo, de São Paulo para cá, daqui para a obra, tudo isso vai acumulando, né? Fala assim, pegada ecológica, né, dos materiais, a quantidade de energia embutida em cada material, né? Isso já se quantifica isso, né? Em nome da praticidade, né, a gente inventou latinha de refrigerante, garrafa PET, todas essas coisas que a gente descarta por aí, tudo, mas é muito mais prático, eu vou ficar levando de volta o casco de cerveja, eu tenho que ir lá compro latinha, levo para a praia e jogo na areia mesmo, né? É menos prático fazer esse tipo de construção, mas algumas pessoas topam, né? E aí tem sido bacana. Então tem várias vantagens desse telhado, né? Primeiro, essa coisa de diminuir a temperatura do ambiente, né? Isso, você imagina isso numa cidade, né? A temperatura... No frio fica mais quentinho. A minha casa aqui, isso aqui é um gelo, é uma geladeira. Parece que eu estou dentro de uma geladeira nesses dias de frio aqui. Que é bloco de cimento, piso frio. Isso aí não fui eu que fiz, hein? Sim. Isso aqui já estava. Já estava, aproveitando. Nossa, uma responsabilidade. Não. Eu só pintei, aliás a pintura é cal, é só cal. Tem algum motivo? Ele é muito mais barato, menos tóxico, ele é fungicida, hidrófugo, né? Só tem qualidades a cal, né? E a feitura dele também é muito menos nocivo para o ambiente, né? Gasta menos energia, polui menos, tudo isso. E aí que é uma grande vantagem desse telhado também é que quando chove, ela absorve toda essa água, então demora para jogar essa água na rede da rua, certo? Isso que é o problema das enchentes em São Paulo, por exemplo. Chove, as ruas tudo impermeabilizadas, os telhados também, então toda aquela água sai todo para a água fluvial. E aqui não tem uma gota de cimento, então, nessa construção toda nova aqui, isso é assentado com barro, né? O pedreiro, quando eu fiz o arco aqui, ele queria botar ferro e tudo, falou, não, isso aqui é assim mesmo, né? Ele até tirou a forma, ele tirou meio de longe, assim. Mas você de tempo para essa é a ideia, né? O arco ele trabalha sobre compressão mesmo, né? Então quanto mais peso tiver aí, mais ele firme ele fica. Bem feitinho. Mas tem aquelas mangas comerciais agora que para produção, híbrido, aquelas coisas, então o pé dela necessita poda, que até para poder colher mais fácil. Né? Aí ela brotou em volta. Eu acho legal isso de ter recuperado, né, um terreno aqui, que era, vocês viram na foto, era um terreno baldio ali, né? Não, eu estou podendo dizer como você queria. Era interessante porque a gente tinha um trabalho, um escritório funcionando, bacana, legal, ganhamos prêmios de arquitetura, essa coisa, mas parece que faltava alguma coisa. Poxa, está faltando alguma coisa. Eu pensava que eu tinha que fazer algum curso de filosofia, alguma coisa para dar algum sentido, né, àquilo. Aí fui fazer essa viagem e quando eu voltei, logo depois um amigo organizou um curso informal com essas técnicas, né, lá em Monteiro Lobato até. Olha, bem o Chico Lacaz,
O avô dele foi reitor do ITA e tudo, um cara bem diferente também, o Chico. Filho da Maria Helena? Isso, Ele que organizou lá e chamou umas pessoas muito capazes e tal. Então esse curso durou alguns meses e lá que eu entrei em contato com essa possibilidade, né, do power, principalmente com a terra, né, o pau a pique, o teto verde, a taipa. E aí parece que fez sentido as coisas, né? Aí achei um novo rumo, né? A minha formação foi da arquitetura moderna, né? Os mestres eram Niemeyer, o Redi, o Lúcio Costa. Então o desenho ainda lembra, né, o CTA, morei no CTA, né, então foi muito influenciado pelaquela arquitetura, né. A ideia hoje então é tentar fazer essa arquitetura, esse desenho que eu me formei nesse tipo de desenho, né, mas com materiais menos impactantes hoje, né. Permacultura nasceu do termo agricultura permanente, né? Não sei se você conhece, porque nasceu na Austrália, né? Esse termo foi cunhado por um australiano, Mollison. Da arquitetura permanente, ele facilmente percebeu que isso era um modo de vida, isso aí extrapolava, então ficou permacultura como cultura permanente, né? Mais do que agricultura permanente. Então isso já envolve a arquitetura, né? Relações sociais e tudo isso, né? E um dos pontos fortes da permacultura, então, é isso da recuperação de áreas degradadas, como era o caso aqui, né? Isso aqui né, não tinha nada, e aos poucos, outro dia veio até um agrônomo também, explicando essa coisa das folhas aqui, ele ficou encantado. Usou uns termos técnicos ali que normalmente eles fazem com todos os produtos químicos e adubos e não sei o quê, a gente fez com folha da rua, né? Não, como a gente acredita muito no que eu faço, não é nada assim panfletário, não faço isso por convencer ninguém, tá? Mas eu acredito nisso, é assim que eu vivo, minha vida inteira eu vivo assim, né? Não é só na arquitetura, enfim, meu modo de viver é esse. E a gente sempre gosta de partilhar isso com as pessoas, né? Por partilhar. Eu sou assim e olha, fico feliz que vem a gente aqui em casa. E fiquei muito feliz que vocês gostaram da proposta, do astral e tudo. E é isso, agradecer de novo o Sesc pela oportunidade, foi um prazer tê-las aqui hoje. Todos juntos, Abissara, com Piva e todos os demais personagens. Valeu, gente. Muito legal. Meu pai era marceneiro e carpinteiro, sabe? Então eu ia lá, ficava brincando. Eu desejei de estudar, não que eu queria coisa. É que aconteceu uma coisa comigo, que a espiritualidade estava me chamando. Eu comecei a fazer uma prova de matemática. Comecei a fazer a prova. Quando comecei a fazer a prova, senti uma coisa que me envolveu todinho. Quando eu senti aquilo, né, e a mente sumiu. Né? Agora, eles me desceram pela escada, andaram um pedaço grande assim, depois puseram numa mesa que os professores corrigem prova. A conclusão que chegaram entre eles lá, que eu ia morrer logo ou ficar louco. Quando terminou isso, eu estava meio assim, de tanta energia, isso aí feito de forma de ectoplasma, né? Que ia para alguém que estava precisando. Por aí a gente vê, o amor constrói. O amor né? Porque o amor traz a gente como a gente. Agora, tinha um outro caso lá também. Tinha um senhor lá que, quando ele se sentia mal assim... Aqui, né? No CTA. Quando ele se sentia mal, tudo, ele vinha lá e me abraçava, sabe?
Aí ele pegava um pouco de energia. Não, mas ele saía diz ele. Saía bom, sabe? Então eu vou precisar dar mais um abraço para passar minha enxaqueca. Em 81, que eu vim com a família. Em 81 pra cá, né? 81 eu vim com a família. Cuidado, que tá aqui. Aí eu vim com a família. Aí daí, depois dos 3 meses que eu estava aqui, a minha mulher sentiu umas coisas, eu levei no Hospital Central e lá ela faleceu, sabe? Nossa, recém-chegado na cidade. Ela tinha diabetes, e deram soro dosado nela e entrou em coma. Logo no começo aqui. E nisso. E nem com isso o senhor não desanimou de morar aqui. Não. Eu peguei missão aí, né? Entendi. Uma instantinha para ela. Aí eu fiz essa mesa, fiz isso aqui para pôr livro, e aqui, ó, tinha luz, né? E tem um lugar para se ela quiser com um rádio, qualquer coisa. Liga ali, Agora, aqui passa muita criança. Eu vejo, os pais mostram, que bicho que é esse? Que é esse? Então chama a atenção das crianças, sabe? O seu muro chamou a atenção do meu marido, que eu moro aqui perto. Faço caminhada. Ele olhou o muro e ficou um tempão aqui tentando resolver os problemas, lendo tudo. Ele achou maravilhoso esse muro. Geralmente a pessoa passa aqui na rua, fica tudo parado. Aí você pega a turma assim, aí você chega, a pessoa disfarça. Assim, mas tem uns que continuam, mas geralmente. Não, meu marido não disfarçou, não. Ele ficou, porque ele adora, ele é muito bom de matemática, então ele ficou olhando tudo. Porque o lar é a fonte da felicidade. Onde vai viver começar a 2, no começo da vida a 2, né? E depois vai se multiplicando. Porque Jesus diz, tudo que Deus criou se multiplica, se transforma e nada se perde. Então, baseado nisso aí, então todos nós precisamos ter um lar. Né? Mas isso aqui que está aqui, ó. Uma cidade que Jesus tanto ama. Abandone os vícios, dê o testemunho de amar e servir. Dentro desse princípio, nós estamos sempre felizes, sorridentes. E quem está sorridente, feliz, está sempre belo, né? É que nós precisamos buscar a beleza, né? E com isso acaba resgatando nesse negócio de brincar com um brinquedo tão simples e tão lindo, a criança fica mexendo no Agora, imaginário. para matar o tempo nos outros meses, então faz isso aqui, ó. Fiz essa vila aqui. Muito bacana. Isso aí, indo na rua ali, achei esse bambu sul, que eles falam assim, foi o nome. É isso que dá aqui, ó. É aquele lá. Sim. Aquele lá.
vencer. Tem de vencer. Então, hoje a gente tem uma CRIO chamada Ponto de Fuga. A CRIO é um grupo que a gente hoje já praticamente é família, porque um é padrinho de casamento do outro, o outro é padrinho de filho e tal. Quanto tempo que existe? Esse grupo existe há 3 anos, vai para 4 agora, é bem recente. Mas já praticamente quando montamos, ele já teve um peso assim no grafite brasileiro, porque todos os integrantes já têm uma carreira assim, né, não só de grafiteiro como artista, de artista plástico e tal, trabalha com social. Esse é o troféu que eu ganhei do Destaque do grafite. Sim. E esse já é de 2005. Esse é um estilo de trabalho que eu faço também, que é uma luminária. Olha. Ele é pintado com o quê? Esse, no caso, é latex acrílico e spray. Aqui já é spray, latex também. Aqui, no caso, é só spray. E eu acho legal assim um trabalho só de spray, porque essas partes assim, ó, a sujeira da tinta é o que deixa o trabalho charme bacana, do trabalho. né? São poucos artistas que pintam esse estilo 3D. E aí todos do grupo pintam o 3D. E hoje somos em 5, começou com 10, que eram um de cada estado, assim, Ceará, Bahia, Rio, Brasília, Minas e São Paulo. Aí hoje é só São Paulo e Minas, somos em 5. E hoje em dia os 5 sabem fazer todos os estilos do grafite, então isso deixou a gente um pouco mais forte, né, nascer em termos de CRIO, assim, de grupo. Que agora que eu tenho que sossegar um pouco pra cá mesmo. E aí eu quero aprender, quero estudar mais, continuar estudando, para poder trazer coisas novas para a cidade, né? Relacionada ao grafite, assim. Mas a média na parede, assim. Tem trabalhos que eu consigo fazer em 1h30, 2 horas, e tem trabalho que eu levo 3 dias, 4. Depende muito do que vai ser feito. É a proposta, né? E também dificuldade, se é alto, se usa andaime, se usa escada, se é no baixo, se é baixo também. Mesma coisa o grafite, ele surgiu no ilegal. Hoje em dia, pra mim, eu me considero um grafiteiro. Mas tem pessoas que não me consideram grafiteiro, por eu pintar com autorização. Mas eu também não me importo com o que ele pensa, entendeu? O grafite pra mim, ele representa uma parada, pra ele vai representar outra. Se ele quer continuar nesse ato de vandalismo, pintando ilegal, correndo risco, e deixa ele. Não posso te confirmar que foi por causa da pichação, mas a pichação não, mas trouxe ela uma desencadeia. certa... Então, desencadeia todo um processo, entendeu? E a cabeça das pessoas, às vezes ela tem aquela formação de que o patrimônio caindo, ninguém liga, todo mundo passa, de repente, na frente de um Benedito Alves, que também faz parte da memória da cidade, numa Avenida São José, né, ali, o Teatro Antigo. E assim, e não incomoda, né? Só que aí se ganha uma pichação, nossa, olha o que fizeram. Não, olha o que não fizeram, né? Porque se ele de repente tivesse o prédio preservado, que se nota muito isso, que os espaços que são conservados, que tem um uso público, que ganhou o seu devido restauro, às vezes até dentro dos pichadores eles têm esse respeito. Não vou pichar lá. Porque deve ter também um pouco isso. Eu acredito que os pichadores mesmo, os que carregam, levanta a bandeira mesmo da pichação, eles vão vandalizar aquilo que vai chamar a atenção do Estado. É um protesto. É um protesto, não deixa de ser, exatamente. Querendo chamar a atenção de qualquer forma. Eles não vão simplesmente pichar o muro da minha casa sabendo que não vai trazer nada para eles de recurso, assim, não vai ter um ibope onde eles querem chegar. Aqui em São José, na época que fizeram esse decreto, teve uma história parecida com essa, que foi como ninguém podia pintar e foi recente. Muito da galera era pichador e também fazia grafite aqui em São José.
E aí foram para Caraguá, esses tal de Réveillon aí, que a galera vai em massa e tal. E aí um subiu no prédio lá no topo e escreveu, né? Autoriza o grafite e tal, alguma coisa assim, contra o decreto, não sei o que e tal, e escreveu lá. E foi um dos motivos dos caras daqui chegar e falar, bom, eu sabia que todo grafiteiro era pichador também e tal. E aí foi danificando mais ainda o nosso lado. O cara quis, o cara quis nos ajudar. Tem essa lenda, né? Que se você for cortar a pichação, acaba com os grafites, né? Todo mundo acham que acha que é legal. A pichação nunca vai acabar, o grafite nunca vai acabar. Em 2007 a gente organizou um evento de grafite, na época ainda proibido, no bairro do Ema, que era onde eu morava. Morei ali praticamente por 27 anos. É isso, a gente vai fazer um evento e vai pintar a rua inteira. Vocês abraçam, né? A gente tá junto nessa. E se acontecer alguma coisa com vocês, eu chamo a responsabilidade. E aí veio. Convidamos 70, veio 160 mais ou menos. E aí pintou, foi onde pintou a 23. Então, é isso que eu falo, é outra escola. É isso que eu fico... Que é muito interessante quando você convive muito com o pessoal do centro. Daqui a pouco você começa a achar que não existe outras formas, né, de fazer arte. E é muito interessante, você chega nos bairros mais afastados, né, que você vê o pessoal que é artista, né, vocês são artistas, e tem outra perspectiva, assim. Tem outra visão, né? É outra escola, é muito interessante. Você vê assim que é uma outra escola, o pessoal cresceu com outros modelos, outros referenciais. E aí a realização desse evento, ele causou uma curiosidade grande, tanto nas cidades vizinhas, quanto nos grafiteiros que não vieram, porque repercutiu, foi um dia só, e em 2008 já começou todo mundo a entrar em contato, e o mutirão em São José, pô, vamos fazer o mutirão, mas eu vou correr atrás, eu vou conseguir, vocês precisam para quanto espaço e tal. Aí a gente já começa a estudar outros bairros, mas até então é aqui, porque aqui todo mundo autoriza a gente pintar, né? Você fala aqui no Imperial. Aqui na Zona Sul. Na Zona Sul, tá. Mais gordinho ali é o estilo Bombe, aquele Gomes lá, ó, tá vendo? Aí o grafite ele começou naquele jeito. Eu venho pra cá. Serão sempre bem-vindos. Valeu, Vespa. Vai lá. Muito obrigada. Valeu. Aí, ó, passa com ele por ali pra ele dar uma essa primeira rua, né? Você entra nela que você já vai se deparar com diversos também. Tá, vamos passar lá. Mas essa parte toda aí. Parabéns, Pelô. Tchau. Tchau, valeu.